Olá, seja bem-vindo ao Medivergente. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios da vida, a herança. Como é que as características são passadas de pais para filhos? Vamos juntos, então, decodificar esse verdadeiro projeto da vida. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa lá no básico, com as regras fundamentais de Mendel. Depois vamos explorar os diferentes padrões de herança, mergulhar na interação complexa entre os genes e, para fechar, ver como o nosso código genético se vira no mundo real. Bom, então vamos lá. Nossa jornada começa com ele, a figura que é considerada o pai da genética, Gregor Mendel. E o mais incrível é pensar que muito, mas muito antes de alguém sonhar em descobrir o DNA, Mendel já tinha sacado os princípios básicos da hereditariedade. E como ele fez isso? Observando ervilhas. Sim, ervilhas, com toda a paciência do mundo, lá no jardim de um mosteiro. Para entender isso melhor, vamos usar uma analogia. Pensa que o nosso DNA é um livro de receitas gigante. Um gene, nesse caso, seria como uma única receita desse livro, sabe? Com todas as instruções para uma característica específica. E continuando nessa analogia, se o gene é a receita para, digamos, cor dos olhos, os alelos são as diferentes versões dessa receita. Uma versão pode dar olhos azuis, outra olhos castanhos. O genótipo, então, é o conjunto de alelos que cada um tem. É o código genético em si, a receita exatinha que está escrita no nosso DNA. E o fenótipo? Bom, o fenótipo é o resultado final, o prato pronto da nossa receita. É a característica que a gente consegue ver, como a cor de uma flor ou a cor dos olhos de alguém. E é aqui que a coisa fica super interessante. Repara só, genótipos diferentes podem resultar no mesmo fenótipo. Por que isso acontece? Por causa de uma coisa chamada dominância. Quando o indivíduo é homozigoto, tipo pezão-pezão, ele tem duas cópias iguais do alelo. Quando é heterozigoto, pezão-pezinho, tem duas diferentes. Nesse caso, o alelo dominante P, para a cor roxa, simplesmente mascara o efeito do alelo recessivo P. A informação da flor branca continua ali escondidinha, mas ela não aparece. Agora que a gente já pegou o básico, vamos ver como essas regras funcionam na prática, em famílias de verdade. Para isso, os genetistas usam uma ferramenta muito útil, o heredograma, que é basicamente um mapa genético da família. A leitura de um heredograma é bem simples. O quadrado representa o homem, círculo a mulher. Quando uma forma está toda preenchida, quer dizer que aquele indivíduo tem a característica que estamos estudando. Isso permite que a gente rastreie uma característica pelas gerações. Isso aqui é um exemplo de herança autossômica dominante. Nela, basta uma única cópia do alelo alterada para a característica se manifestar. Por isso, ela geralmente aparece em todas as gerações, não pula nenhuma. Já na herança autossômica recessiva, a história é outra. Para a característica aparecer, o indivíduo precisa herdar duas cópias do alelo alterado. E o que isso significa? Que os pais podem ser portadores silenciosos, carregando o alelo sem manifestar a característica. E ainda tem a herança ligada ao cromossomo X. Como os homens só têm um cromossomo X, eles acabam sendo mais vulneráveis a características recessivas que estão nesse cromossomo. Um exemplo histórico super famoso é a hemofilia, que afetou várias famílias da realeza europeia. Pois é, mas a genética raramente é tão simples quanto as ervilhas de Mendel. As coisas ficam ainda mais interessantes quando os genes começam a interagir, a conversar uns com os outros. Essa tabela mostra bem isso. Na dominância incompleta, por exemplo, rola uma mistura, como uma flor rosa que nasce do cruzamento de uma vermelha e uma branca. Já na codominância, os dois alelos se expressam por completo, ao mesmo tempo, como acontece no tipo sanguíneo AB. A cor da pelagem dos labradores é um exemplo clássico de epistasia. É genial. Pensa assim, um gene funciona como um interruptor mestre para o outro. Um gene define a cor do pigmento, preto ou marrom. Mas um segundo gene decide se esse pigmento vai ser depositado no pelo. Se esse segundo gene disser não deposita, o cachorro vai ser amarelo, não importa o que o primeiro gene tenha decidido. E isso tudo nos leva à nossa parte final, a interação entre os nossos genes e o mundo real. Porque, como a gente vai ver agora, o DNA não é um destino que já está escrito e pronto. Tem dois conceitos importantes aqui, penetrância e expressividade. Usando o exemplo da polidactilia, que é ter dedos a mais, a penetrância é uma questão de sim ou não. A pessoa tem um dedo extra?
Já a expressividade mede o grau. É um dedo funcional, completo ou é só um pedacinho de pele? É a intensidade. A doença de Huntington ilustra um fenômeno chamado antecipação. É como se fosse uma gagueira no código genético, uma repetição que pode aumentar de tamanho a cada geração. E quanto maior for essa repetição, mais cedo e de forma mais grave a doença tende a aparecer. E talvez o exemplo mais poderoso da interação entre gene e ambiente seja a fenilcetonúria, ou PKU. Pessoas com o genótipo para PKU podem evitar completamente os sintomas mais graves da doença, como a deficiência intelectual, apenas seguindo uma dieta especial. Isso mostra o quanto o ambiente pode, de fato, mudar o resultado de um genótipo. No fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que o nosso DNA nos dá o rascunho, o projeto da nossa vida. Mas ele não é a história completa. Nossas escolhas, o ambiente e até mesmo o acaso têm um papel fundamental na construção da estrutura final. A herança genética é só o começo da história, nunca o ponto final.